Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um encontro, mais uma live nossa aqui de mãe para mãe. Vou colocar aqui o título que nós vamos trabalhar hoje, o tema, na verdade, que nós vamos trabalhar hoje. Lembrando que esse conteúdo faz parte aí da nossa programação de aquecimento para o workshop Mães que Dão Conta, que vai ter início no dia 22, 23, 24 e 25 de março, já na semana que vem. E nesses dias nós estamos aqui esquentando os motores, porque eu quero que você esteja preparada ao máximo para estar conosco nesses dias de conteúdo, né? De maratona ali de conhecimento do dia 22 até o dia 25. E hoje nós vamos falar desse assunto aqui, o caminho mais fácil para você estar inteira e conciliar todos os seus papéis sem culpa. Lembrando que as nossas lives nesses dias estão sendo transmitidas também para todas as redes, Facebook, Instagram e YouTube, e você pode escolher aquela que for mais confortável para você, quer você esteja assistindo ao vivo, quer você prefira assistir os nossos conteúdos também na gravação, tá bom? Então, quero dar as boas-vindas para você, para mais esse tema que a gente vai trabalhar hoje. Para quem está chegando no perfil nesses dias, eu sou a Laís Vieira, mentora de mães, e o nosso trabalho aqui é focado em ajudar mães a conciliar os seus papéis, né? Conseguirem aí equilibrar esses papéis, conciliar esses papéis e ser bem-sucedida na sua vida profissional, na sua carreira e na sua família, sem culpa, sem sobrecarga, sem deixar nada importante para você aí para trás, tá bom? Então, bora começar o nosso trabalho hoje. Eu quero iniciar aqui dizendo para você sobre esse desafio, né? Em relação a gente desejar estar inteira, conciliar os nossos papéis, né? Fazer isso sem sobrecarga, sem culpa e às vezes não saber por onde começar a nossa organização. É especificamente sobre essa parte aqui que eu quero falar. Vou escrever aqui para vocês, né? Por onde começar? Por onde eu começo a me organizar? O que eu olho primeiro para poder conciliar esses papéis, para ter essa vida mais equilibrada? Se você já me acompanha aqui há algum tempo, né, sabe que a gente já desmistificou essa questão do equilíbrio, né? O equilíbrio não existe na prática, ele é didático para a gente falar, mas na prática o que existe é um balanceamento. Depois, se você quiser saber mais sobre isso, eu publiquei um vídeo lá no feed, né, comentando sobre esse assunto do equilíbrio. Mas a gente vai começar respondendo essa pergunta, né? Qual é o início de tudo? Qual é o pontapé para eu conseguir conciliar os meus papéis, para eu estar inteira, para eu estar completa? E aí eu quero trazer uma reflexão para você. Como mãe, você já teve momentos assim de você sentir que queria tirar férias da sua própria vida? Que queria fugir da sua realidade? Esse é um desafio, né? Um dilema que muitas vezes a gente vive. Você tá lá no meio do caos, né? No meio da sua rotina, assim, maluca, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo. E às vezes a gente sente vontade de fugir, né? De correr disso tudo, mas correr para onde, né? Fugir para onde? Tirar férias para onde? Na verdade, a gente querer fugir não nos ajuda muito. Porque às vezes você olha para os seus filhos, quer fugir por causa da loucura que é cuidar dos filhos, conciliar tudo isso, mas quer levar eles junto com você, né? Isso acontece com a gente também. E por que esse sentimento vem, né, gente? Esse desejo da gente querer tirar férias da nossa própria vida, esse desejo da gente querer fugir da nossa realidade. Ele vem quando a gente não sabe o que olhar primeiro. Ele vem quando a gente se sente sobrecarregada, quando a gente está cansada, né? Quando a gente está esgotada de tudo que temos que dar conta, não é verdade? E eu tenho comentado com vocês, inclusive, sobre isso, de que é muito importante você começar a entender, aprender, dizer para si mesma qual é esse tudo para que você não enlouqueça, tá bom? Para que você não fique pirada no meio de todas essas questões. Então, o ponto aqui para a gente iniciar o nosso assunto é você se perguntar, né?
Isso que eu sinto hoje, né? Essa sensação dessa sobrecarga, desse cansaço, essa vontade de fugir da minha realidade, né? De tirar férias da minha própria vida. Isso está acontecendo com você por causa da pandemia ou já acontecia antes? Isso é uma reflexão importante que você precisa fazer, né? Esse caos, essa correria, né? Essa dificuldade de colocar a vida nos trilhos, né? Essa dificuldade de dar conta do que é importante para você, você sentir que você só faz, assim, outro dia eu ouvi uma mamãe comentando isso, estou cansada de fazer só o mínimo, né? Eu quero ter mais energia, eu quero ter mais disposição, eu quero conseguir organizar melhor o meu tempo. Isso está acontecendo por causa do período de isolamento ou você já vivia essa realidade antes e ela só foi ampliada, né? O desafio aumentou por conta da pandemia. Precisa responder isso, né? Se antes você estava plena, se antes você conseguia conciliar tudo o que você queria, né? Ou se é só um problema que foi... É só não, na verdade, né, gente? Não estamos diminuindo aqui o tamanho do problema. Mas é um problema que foi ampliado por conta de tudo que nós estamos experimentando nesses dias. O fato é que com ou sem pandemia, o grande desafio que você tem, na real, pode não ser a sua organização ou a sua gestão de tempo, né? O que eu tenho falado aqui para as minhas alunas é sobre isso. Nosso desafio é que às vezes a gente não consegue olhar para dentro. Quando a gente fala que é a correria, é o cansaço, é a falta de organização do nosso tempo, é a falta de rotina, todos esses são os problemas? São problemas? São desafios? São. Mas por trás desse desafio, existe um outro ainda maior que talvez você não esteja enxergando, que é o fato da gente não saber olhar para dentro. A gente não saber olhar para nós, a gente não saber parar para avaliar, revisar a nossa vida, né? Aprender sobre as decisões que você vem tomando no seu dia a dia. Uma dificuldade que eu vejo que nós temos depois da maternidade é que a gente corre tanto, né? Tudo fica tão frenético que você não faz pausas para poder perceber, né, o que está acontecendo de verdade com você, com a sua rotina, né? O que tem a ver em relação a esse cansaço, a essa sobrecarga, de onde que ela vem, né? Quais são as escolhas que eu estou fazendo no meu dia a dia que estão criando essa situação, que estão criando essa realidade para mim. E aí a gente tem uns apontamentos aqui. Quais são esses apontamentos? A gente achar que o problema está fora, não saber olhar para dentro de nós, não saber fazer essa revisão da nossa vida, do nosso dia a dia, não saber tomar decisões que estão a favor daquilo que a gente quer construir. E muitas de vocês, sequer por conta da correria, sequer sabem o que querem construir. Sabe quando a nossa vida entra num piloto automático, que você está reagindo às coisas que te acontecem, respondendo às urgências que aparecem, você só reage, você só responde, não há intencionalidade naquilo que você faz, né? Não há propósito naquilo que a gente está fazendo. E a gente só levanta para poder trabalhar, pagar as nossas contas, cuidar das obrigações ali, do cuidado dos filhos. E o que resta em relação a você olhar para você? É essa a vida que eu quero? É esse o ritmo que eu quero, né? É isso aqui que é equilíbrio para mim? Por que está desequilibrado? O que poderia ser diferente? O que eu gostaria que fosse diferente? A gente não para, a gente não pausa para se fazer essas perguntas, para se avaliar dessa forma, né? E sabe qual é a maior armadilha que existe em tudo isso? Deixa eu só acompanhar aqui o tempo da live, gente, para eu não me perder. A maior armadilha que existe em tudo isso é porque nós nos acostumamos com essa realidade. Uma realidade onde você está sempre correndo, onde você não respira, onde você está sempre cansada.
Isso faz sentido? Acontece com você? Você conhece outras mães que estão assim? Ai, vida de mãe é assim mesmo, né? Essa correria, esse equilibrar de pratos o tempo inteiro, onde eu nunca tenho espaço para mim, eu nunca tenho tempo para mim, eu não consigo me olhar, eu não consigo me cuidar. Falar em equilíbrio, então, né? É algo que não existe. Falar em conciliar é uma coisa assim, só existe no mundo dos sonhos. Então, é isso que eu quero chamar a atenção para o perigo que existe quando a gente se acostuma, se acomoda com essa realidade e acha que é assim mesmo, né? Que você tá cansada, mas é assim mesmo. Você tá frustrada, mas é assim mesmo, né? Você tá com dificuldades no seu relacionamento, seu parceiro não colabora com você, não te ajuda da forma como você gostaria, mas é assim mesmo, né? Não tem rotina com as crianças, né? Não consegue, assim, ter um mínimo de controle do que está acontecendo no dia a dia da sua casa, mas é assim mesmo. Então, a gente vai acostumando, a gente vai acomodando com esse ritmo de vida, com esse estilo de vida, e aquilo passa a ser o normal para nós, passa a ser o padrão para a gente, né? E que eu quero te despertar aqui hoje é para você questionar isso. Não pode ser padrão viver frustrada, não pode ser padrão viver desanimada, desacreditada de você, sem conseguir tirar seus sonhos, seus projetos da gaveta, né? Muitas mães falam assim: nossa, mas depois que o filho nasce, a gente é toda para eles, né? E realmente é um amor incondicional, né? É um amor muito assim, devotado, muita doação que nós temos. Eu sou mãe também. Tenho 2 pequenos aqui, a Manu de 6 aninhos e o Theo de 3 aninhos, né? E foi, na verdade, o desejo de conciliar, o desejo de colocar a vida nos trilhos, o desejo de continuar sendo eu, né? Depois da maternidade, não ser só mãe, que fez com que eu começasse a me perguntar isso. Será que com todas as mães tem que ser assim? A gente tem que viver o tempo todo equilibrando, né? As várias áreas e escolhendo em qual delas que a gente vai viver frustrada? Será que realmente não tem ninguém, né, nenhuma mulher sequer que aprendeu a fazer isso de uma forma saudável, a conciliar esses papéis de uma forma saudável? É por isso que eu estou convidando você para participar comigo do nosso curso gratuito semana que vem, que é o Workshop Mães que Dão Conta, onde você vai descobrir as chaves necessárias, né, para a gente conciliar esses papéis. As chaves necessárias para você aprender a definir as suas prioridades e determinar o seu tudo. Não algo imposto para você, não uma cobrança que está assim fora da sua essência, fora do seu propósito, das coisas que você quer realizar, mas um tudo que você definiu, né? Junto com a sua casa, junto com a sua família. Não, essas aqui são as guerras pelas quais a gente vai lutar, né? Esses aqui são as áreas, são os elementos que a gente vai se dedicar a eles, a gente vai procurar melhorar a cada dia. E as outras coisas a gente vai delegar, a gente vai pedir ajuda, a gente vai deixar para lá, né? E aprender a ter foco naquilo que é mais importante, né? Isso aí abre portas para nós, para a gente conciliar, né? Para a gente dar conta, para a gente conseguir realmente tirar os nossos projetos da gaveta, continuar realizando os nossos sonhos, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, porque você não é apenas mãe, né? Por trás dessa mãe existe uma mulher, existe uma profissional com sonhos, existe uma pessoa aí cheia de potencial para poder colocar para fora. Você já se sentiu assim, né? Com uma vontade gigantesca de colocar sua energia para o mundo, de descobrir coisas sobre você, de encontrar um trabalho que você ama e de repente você olha para sua rotina, para sua realidade e fala assim: não dá, né? Porque eu sou mãe. Não dá para ser mãe e me realizar profissionalmente. Ou o outro lado da moeda também, né? Talvez você tá lá num trabalho que depois da maternidade você anda passando por uma revisão em relação a ele, né? E você tem um desejo de se reinventar para estar mais perto dos seus filhos, mas você não sabe como fazer, não sabe como começar, às vezes sente medo e de novo fica pensando, né? Ah, eu vou deixar mais para frente, quando as crianças crescerem, porque não dá para olhar para isso agora. Quero te chamar a atenção
para o ponto de que, quando nós aprendemos a fazer as pazes com a nossa realidade, aceitar essa realidade e agir sobre ela, então é possível sim a gente conseguir realizar esses sonhos sem abrir mão de cuidar muito bem dos nossos filhos, sem abrir mão da presença com eles, né? Sem abrir mão de ser a mãe que você deseja ser. É sobre isso que nós vamos falar bastante no nosso workshop na próxima semana, tá bom? Olha só, e o que a gente já vai começar desses dias, né? Esses dias que nós estamos nessa maratona de aquecimento, é começar a nos conscientizar de que esses pontos, essas questões que a gente está falando aqui, não pode mais ficar sendo jogado para debaixo do tapete, sabe? Não é para você se acostumar com essa realidade e entender que ela é sua condição e ponto, né? A gente não pode viver de condição. A gente precisa aprender, né, a treinar o músculo da decisão. O que eu decidi para mim, para minha casa, para minha família, para que a gente possa alinhar esses papéis, né? Para que as áreas da minha vida possam falar a mesma linguagem. E eu não tenha que caminhar parecendo que eu tenho que escolher, né, entre maternidade, carreira e relacionamento. Como se eu não pudesse ficar com os três. Aqui, do lado de cá, até com as alunas da mentoria, a gente insiste nessa tecla, é um valor nosso, né? De que nós fomos criadas, fomos feitas para uma vida abundante. E uma vida abundante é aquela em que você tem liberdade para ser inteira, né? Que é o tema que nós estamos trazendo aqui, o caminho mais fácil para a gente ser inteira. Ser inteira é você não ter que escolher, né? Não ter que abrir mão daquilo que não faz sentido para você abrir mão. Aí fica a pergunta para nós, né? O que você escolhe ser? O que você escolhe ter? O que você escolhe para o seu futuro, ao invés de estar dentro dessa condição onde a gente só reage e responde a uma condição mesmo, a um estado. Ah, é assim, não tem jeito de ser de outra forma. Então, o meu convite é para que você não ignore aquilo que está desconfortável para você. Não ignore aquilo que está te incomodando, sabe? Se tem uma mudança que o seu coração está te pedindo, sabe? Se tem uma transformação que está sendo requerida de você e você não passa um dia sequer sem pensar nisso, não ignore, sabe? Não adianta a gente fechar os olhos, porque aquilo vai continuar presente, né? E a gente ignorar, jogar para debaixo do tapete, né? Achar que é assim mesmo, que tá tudo bem, que com todo mundo é assim, se conformar, isso não acelera os nossos resultados. Não faz a gente chegar onde que a gente quer, né? Não silencia o grito, né, que a sua vida tá te dando por mudança. Não silencia, não acelera. Então, vamos parar de ignorar, né, as mudanças que a gente está sendo chamada na direção dela. Então, os desafios nossos de conciliar, de equilibrar, eles vão se multiplicando. Se a gente tomar essa atitude de ficar ignorando e jogando para debaixo do tapete, você vai colher problemas ainda maiores, desafios ainda mais graves lá na frente. Que tipo de desafios mais graves, Laís? Olha só. Se a mudança que está sendo pedida de você é, por exemplo, você iniciar um novo projeto profissional, você quer uma carreira nova, você fica dizendo assim, agora não dá, agora não é o momento, não tem as condições perfeitas, vou esperar as crianças crescerem. Lá na frente, pode ser que a oportunidade passou. Lá na frente, pode ser que você não tenha mais a mesma energia ou disposição. Ou seus filhos cresceram e você tem outros desafios, né? Você tem mais compromissos financeiros com escola, né? Com custos com eles, e você não consegue reservar algo para poder cuidar ali dessa reinvenção profissional que exige de você também gasto de tempo, de energia, de dinheiro, tudo isso, né? Ou você é uma mãe que deseja se reinventar profissionalmente para ficar perto dos seus filhos, né, para ser mais presente, e você acha que é difícil deixar o seu trabalho, porque é a sua primeira carreira, né, é aquilo que deixa você segura e você não sabe por onde começar, porque você tem medo, você está insegura sobre isso, sobre dar esse passo e vai deixar para depois,
né? A gente deixa para depois, achando que as coisas às vezes vão ficar mais simples e mais fáceis. Mas é só essa vozinha que diz pra gente permanecer na nossa zona de conforto, que está aí tentando direcionar a sua vida, né? Tentando governar você. A gente não ir por esse caminho mais fácil, achar que esse caminho mais fácil vai nos favorecer, é um engano, é uma ilusão, né? Porque se tá difícil no momento que você tá, na condição que você está, e se reinventar, recomeçar, ou seguir alguma coisa que está chamando você é difícil, a gente vai ter que escolher qual dos difíceis nós vamos sustentar, nós vamos assumir para poder encontrar esse caminho aqui de estar inteira e de conciliar os nossos papéis. Laís, mas como assim escolher qual dos difíceis, né? Você não está falando aqui na aula de hoje sobre o caminho mais fácil para estar inteira? A gente já vai chegar nessa parte, você vai entender do que eu estou falando, tá bom? Olha só, não saber por onde começar, que é assim o pontapé que a gente está levantando aqui, fala da nossa dificuldade de identificar o que é realmente importante, o que é realmente prioritário para você, né? Fala da gente não conseguir, muitas vezes, compreender a relação entre as escolhas e as decisões que eu estou tomando hoje e como que isso vai se refletir no meu futuro. Eu tenho dificuldade de conciliar, eu tenho dificuldade de saber o que eu olho primeiro, o que eu atendo primeiro. Isso fala pra gente sobre uma dificuldade de ter clareza, né? No meu dia, na minha rotina, no meu tempo, sobre o que é mais urgente, o que é prioritário, né? O que exige realmente que eu me envolva, o que pode ser delegado, o que eu preciso realmente atender e o que eu tenho que deixar pra lá. É desse ponto, dessa questão que a gente está comentando aqui. Porque às vezes a vida é tão frenética, gente. A gente se sente puxada aí de um lado para o outro como mãe. E é tanto barulho na nossa mente que você não consegue nem se ouvir. Acho que foi ontem ou anteontem, eu vi um meme aqui na internet que eu achei muito engraçado, né? Falava de uma mãe que ela sentou numa cadeira, se recostou ali para poder descansar um pouquinho e não deu ali 15 segundos, 20 segundos, a mente dela já começou, né? Nossa, você tem que mandar o e-mail, você tem que pagar o boleto, você tem que comprar a fralda, você tem que... A listinha do tem que existe dentro da nossa cabeça e que não deixa você descansar, né? Porque você se vê nesse dever, nessa obrigação de o tempo inteiro você tem coisas que você tem que, né? Correr atrás, atender, no meio dessa lista infinita de tem o que não te deixa descansar, o que realmente prioritário, né? O que precisa de fato ser feito por você, o que pode ser delegado, o que você precisa pedir ajuda ou o que pode ser deixado para lá, como a gente comentou aqui. Eu quero também te contar que se esse é o seu desafio, você não tá sozinha, sabe? Nós mães, em cenários diferentes, a gente tem as mesmas dificuldades, a mesma vulnerabilidade. Então eu sei, quando eu comento com você sobre essa listinha do tem o quê, né? É a listinha que eu também tenho aqui, né? A gente vai fazer uma pausa e um monte de coisa de tem o quê. Laís, quando eu encontrar esse caminho mais fácil, vai parar a listinha? Não, não vai parar. Ela vai continuar aí. Só que você vai aprender a gerenciar, gerenciar seus pensamentos, suas emoções, suas tarefas, para de fato você discernir, para você entender o que é importante, o que é urgente, o que é irrelevante. O que pode ficar para amanhã, o que pode ficar para depois. E você não viver aí sentindo que você precisa controlar tudo o tempo inteiro. Ter tudo em ordem o tempo inteiro, né? Enquanto a gente fala sim para alguns compromissos, para algumas tarefas, você está falando não para outra série de compromissos e de tarefas. O ponto é, a gente consegue ficar em paz com essas outras coisas, esses outros compromissos que a gente está falando, não? Ou você quer realmente ficar ali
como se fosse um equilibrista de pratos, onde você está tentando manter tudo o tempo inteiro de pé, né? Dizer sim para um certo número de coisas ou algumas tarefas, alguns compromissos, algumas áreas da sua vida, é você entender que esse aqui é o meu tudo. Essas aqui são as guerras que eu vou me envolver e as outras eu vou deixar para lá. Isso é uma excelente forma de você dar conta. O que é dar conta nos seus termos? Precisa ter clareza sobre isso, tá bom? Então eu conto dessa forma porque eu entendo você, né? Já me senti como você, aprendi aí a demitir esses pensamentos que na verdade nos sabotam a cada dia e levam a gente na direção contrária àquilo que a gente quer construir, tá bom? Para que você possa aí realmente tirar seus projetos do papel. Não ficar mais se sabotando, sentindo que você tem tanto potencial, tanto para realizar, mas não tem conseguido expressar ou colocar isso no papel, porque você não está conseguindo se organizar, tá bem? Então, o nosso desafio de conciliar os nossos papéis, outro ponto também que você precisa lembrar, é que ele não define você, né? Não define você o fato de você ter dificuldade. Não define você o fato de você ter um monte de demandas, um monte de urgências. Não deixe que a dificuldade, o desafio, digam para você sobre quem você é, né? A única coisa que a gente precisa entender aqui e precisa trabalhar na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas diárias, é que se eu não estou dando conta, isso não fala da minha competência. Isso fala apenas, né, que eu não tive acesso a uma maneira melhor de fazer. Eu não tive acesso a uma técnica, a uma ferramenta, eu não aprendi ainda, por enquanto, né, um modo melhor de fazer. E a gente não pode cair na armadilha de achar, né, que os nossos desafios, as nossas limitações e dificuldades nos definem. Ah, eu não consigo, eu não dou conta, eu sou mole, né? Eu não consigo atender, nada disso, né? Demite isso aí também da sua cabeça, tá? O ponto é só, eu ainda não tive acesso às ferramentas corretas, eu ainda não tive acesso a um passo a passo adequado, eu ainda não tive acesso a alguém que possa me ajudar, né? Eu ainda não aprendi, porque tudo da nossa vida, as coisas que a gente quer realizar, as coisas que a gente quer alcançar, pensa aí nos sonhos que você tem, né? Como mãe, como esposa, como profissional. Aqueles sonhos que você talvez, assim, já tentou de tudo, né? Tem se esforçado, tem se dedicado e ainda não conseguiu chegar onde você queria. Pensa aí nesse projeto que você tem, nesse sonho que você tem. Eu também tenho os meus aqui, né? Coisas que eu venho me dedicando há muito tempo, coisas que eu busco há bastante tempo e que não virou aquela chave para mim. E aí vem certas situações que você começa a duvidar de você mesma. Isso não nos define. O ponto é apenas sobre algo que eu ainda não sei, sobre algo que eu preciso aprender, né? É tudo sobre algo que eu preciso aprender. É por isso que a gente comenta aqui tanto sobre a importância de você investir no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento pessoal, porque isso abre portas exatamente para a gente aprender. Na segunda-feira a gente teve uma live aqui muito especial com a Sumaia e ela me ensinou uma frase que eu vou compartilhar agora. Pode ser que faça sentido para alguém que esteja nos vendo ao vivo aqui ou acompanhando a gravação. Ela contou assim, né? Que se conhecimento é poder, né? Conhecimento de como me realizar profissionalmente, conhecimento de como criar melhor os meus filhos, conhecimento de como ter um casamento harmonioso. Se conhecimento é poder, então aprender é o nosso superpoder. Nós não podemos abrir mão nunca de sentar ali na cadeirinha de aprendiz, porque tudo que eu não realizei na minha vida ainda, os lugares onde ainda não cheguei, as coisas que eu ainda não conquistei, todas elas dizem respeito a alguma coisa que eu ainda não aprendi o como, ou que eu sequer me despertei
de que existe esse como. Muitas de vocês, mamães, né, que estão aí conformadas, aceitando completamente a situação de que é normal viver cansada, é normal viver sobrecarregada, é normal nunca ter tempo para o seu relacionamento, é normal viver num trabalho infeliz, só ali para poder cumprir obrigações e pagar conta, né? Quando a gente se conforma com tudo isso, a gente nesse nível ainda precisa ser despertada para um outro estado, né? De que é o de que não tem que ser assim, né? Não precisa ser assim. Para, a partir disso, o momento em que eu questiono e falo, não precisa ser assim, existe um outro modo, você está pronta para o próximo passo, que é este que a gente está falando aqui. De sentar na cadeirinha de aprendiz e se perguntar se existe um outro passo, né? De que maneira que eu posso acessar esse passo? De que maneira que eu posso realizar isso que eu desejo? Quando nós levantamos aqui a questão do caminho mais fácil para você estar inteira e conciliar os seus papéis, né? Um fundamento para isso é você estar aberta, primeiro a perceber a sua realidade e ser inconformada com ela, inconformada no sentido positivo da palavra, né? De que há uma vida melhor, né? Há coisas mais profundas para eu experimentar, né? Existe uma família feliz para eu semear, existe uma carreira feliz para eu viver. Gente, quando eu comecei a fazer esses questionamentos todos, né? Lá em 2016, a Manuela estava com 1 aninho, eu tinha voltado recentemente da licença maternidade, né? Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, né? Por que você não se permite sonhar com uma nova história para você e para sua família? Eu nunca mais esqueci dessa frase, dessa pergunta, né? E quero trazer ela aqui para você também. Por que você não se permite sonhar com uma nova história para você e para sua família? Uma nova história onde maternidade e carreira, família e carreira não estão em conflito. Uma nova história onde você pode ter um trabalho que você ama e cuidar bem dos seus filhos. Uma nova história onde você não tem que abrir mão de coisas que são importantes para você. Onde você não precisa se anular. Ai, Laís, é uma vida perfeita? Não, gente, é uma vida imperfeita, cheia de perrengues. Mas sabe aquele perrengue que você sabe que você está na direção certa? Você está na estrada certa, apesar dos desafios? Porque a maior tristeza que pode existir na nossa vida é quando a gente está buscando alguma coisa e você tem certeza que você está na direção errada. Não é? O que traz pra gente essa sensação de frustração não é porque a gente ainda não chegou lá. É você ter convicção de que você nem sabe o caminho, de que você está perdida, que você não sabe por onde começar. Quando nós trazemos aqui, então, esse caminho mais fácil, ó, já tem alguns pontos aqui para você anotar, para você se observar. O primeiro deles é esse que nós comentamos sobre você ser inconformada com aquilo que você não quer para a sua vida, né? A realidade que você não deseja para o cuidado dos seus filhos, a realidade que você não deseja para a sua vida profissional, aquilo que você não quer para o seu casamento. Se você, muitas vezes a gente fica perdido e fala assim, Laís, eu nem sei o que é que eu quero. Eu quero te dizer que tá tudo bem, tá bom? Se você não sabe o que é que você quer. Quando eu comecei a minha jornada do dar conta, eu não sabia o que eu queria. Mas tinha uma coisa que estava clara para mim. Eu sabia o que eu não queria. Você saber o que você não quer é 50% do caminho. Tá? Então começa a definir, mesmo que não esteja claro para você, tudo o que você quer para poder se reinventar como mãe, profissional, esposa, tudo que você quer para conseguir conciliar esses papéis. Se você não tem toda essa clareza, não fica se culpando. Tá tudo bem, de verdade tá tudo bem. Só que você precisa responder o que é que você não quer. Certo? Eu não quero uma vida onde eu não sou a mãe dos meus filhos.
Eu não quero uma vida onde meus filhos estão mais tempo com a avó do que comigo. Eu não quero uma vida onde eu não vejo as minhas crianças, não vejo elas crescerem. Eu não quero uma vida onde eu estou indo arrastada por um trabalho que não enche mais meu coração. Eu não quero uma vida onde o meu relacionamento é só de briga em briga. E eu e meu parceiro, nós nos estranhamos, né? Estamos distantes um do outro. Eu não quero uma vida onde a gente tem assim, ó, 0 tempo a 2. Começa a definir minimamente o que você não quer para você. Isso já vai te ajudar demais. Já vai te ajudar demais. Inclusive, valorize, sabe? Você responder essas perguntas. Às vezes a gente quer enxergar a estrada inteira. De que adianta enxergar a estrada inteira se você nem treinou ainda os seus músculos da atitude para você resolver tudo que você está vendo na estrada inteira? Vamos nos preocupar com aquilo que a gente já sabe. Entende? Foca naquilo que você já sabe, que você quer, que você não quer, e entre em ação em relação a isso, sem se preocupar com os passos que você ainda não sabe, né? Porque aqueles que você ainda não sabe, que te falta clareza, existe ajuda para isso, incluindo o trabalho que a gente desenvolve aqui, né? Que vem para realmente ajudar mães e mulheres que precisam conciliar e necessitam aí dessa clareza, né? Como conduzir minha vida, como tomar decisões, que caminho que eu sigo. É esse o trabalho de um mentor também, né? Alguém que já passou pela estrada que você está passando, que já superou os obstáculos que você está enxergando e que vai segurar na sua mão e te ajudar a chegar lá mais rápido, de um jeito mais rápido e mais seguro. E aí eu já começo a trazer para você que caminho mais fácil é esse para você estar inteira e conseguir conciliar os seus papéis. Não é um caminho onde você está tentando tudo sozinha o tempo todo. Não é um caminho onde você está tentando abraçar o mundo com as pernas e você quer tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Olha só, a gente pode ter tudo que a gente deseja, mas não ao mesmo tempo, né? Especialmente quando nós nos tornamos mães e temos aí a responsabilidade de formar, né, o caráter, ajudar na formação da personalidade, das emoções de uma criança. E tudo isso é feito com base na estrutura da sua casa, da sua família. Então, isso precisa ser feito, isso precisa ser respondido com base naquilo que você conhece sobre você, né? E conhecer sobre você, se você não tem conseguido fazer isso sozinha, existe ajuda e acompanhamento para isso, tá? A Aline tá comentando aqui quando que vai ser o workshop. O workshop vai começar segunda-feira, Aline. Vai ser de segunda a quinta, dia 22, 23, 24 e 25, tá? A gente vai tá trazendo uma novidade para essa edição do workshop agora, que os nossos encontros vão ser ao vivo. Então, você já de agora, começar a organizar a sua agenda para ter um tempinho seu, 9 horas da noite na semana que vem. Conversa com o maridão, fala para ele que você precisa desse suporte, desse apoio, põe as crianças para dormir mais cedo e vem junto comigo tirar um tempinho para você, tá bom? Então, de segunda a quinta, às 9 horas, nós temos um compromisso juntas aí. E quem não se inscreveu ainda, o link tá lá na bio. Você pode, quando terminar a live aqui, acessar o link, deixar seu nome, seu melhor e-mail, você vai receber uma confirmação no seu e-mail e também vai ser redirecionada para o nosso grupo de alunas no WhatsApp, onde eu vou trazer para vocês materiais complementares, presentes especiais, coisas só para quem tá lá exclusivo no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, corre lá para você poder se inscrever e garantir o seu lugar. Seguindo aqui, então, a nossa conversa. Deixa eu ver aqui para eu não me perder. Para eu não me perder aqui no nosso caminho. Olha só, quando a gente estava comentando aqui, né? Em relação a esse caminho mais fácil, em relação a eu ter acesso à ajuda, a eu ter acesso a acompanhamento. O caminho mais fácil, gente, para a gente realizar aquilo que a gente deseja, seja aí o seu desejo, o seu objetivo, conciliar os seus papéis, ser bem-sucedida na sua carreira sem abrir mão da sua família, né? Conseguir trabalhar e cuidar dos seus filhos. O caminho mais fácil para a gente chegar a essa realidade é aquele que você pode estar nele sem ser julgada, sabe?
Aquele caminho que você pode andar nele sem sentir culpa, né? Sem medo do que vão falar de você, do que vão pensar de você. Esse tipo de caminho a gente só constrói quando a gente se conecta com pessoas que querem as mesmas coisas que a gente. Quando a gente se conecta com pessoas que estão andando na mesma direção que a gente. E uma falha nossa como mães é que às vezes a gente divide a nossa vida ou dá espaço para que as pessoas deem as opiniões que às vezes a gente nem pediu, né? A gente recebe muito pitaco, a gente se sente julgada e conecta tudo isso, todas essas questões e acha, né, que esse é o caminho para você, que é dessa forma que você vai andar, que as coisas têm que ser assim. Quando a gente começa a selecionar quem a gente escuta, com quem que a gente anda, como que a gente alimenta as nossas emoções, o nosso espírito, o nosso intelecto, o jogo começa a mudar para você, né? Então, esse caminho mais fácil para você estar inteira é um caminho onde você não será julgada, onde você se conecta com pessoas que estão caminhando na mesma direção que você. É um caminho onde você é apoiada, onde você é estimulada. Laís, que caminho é esse? Aonde que está esse caminho, né? Esse caminho, vou contar mais sobre ele na semana que vem no workshop, tá? Um caminho onde você se reencontra com quem você é, né? Se reencontra com a sua identidade. Eu vou pintar aí dentro. Vem cá. Chegou aqui, meu pequeno. Vem cá. Vem cá na mamãe. Aquele capim branco não tava aqui. Vamos ver, cadê? Não quis entrar na live. Achei que ele ia entrar na live hoje, gente. O Theo já apareceu aqui na nossa live várias vezes. Hoje ele apareceu, mas não quis apareceu, mas não quis aparecer para vocês. Então, seguindo, gente, eu tô querendo dizer para você sobre um método, né? Um passo a passo que vai te permitir reunir todas essas pecinhas de quebra-cabeça. Não ser julgada, receber apoio, me conectar com as pessoas certas, entender um passo a passo que vai me permitir chegar lá. E a gente vai falar sobre isso detalhadamente no workshop da semana que vem. Enquanto o workshop não chega, como que você já pode se preparar, né? Como que você já pode começar essa revisão em si mesma, né? O que eu preciso avaliar, o que eu preciso refletir, o que eu preciso fazer, Laís? Um ponto importante aqui para nós. Você tem vivido por tentativa e erro? Tentativa e erro na criação dos seus filhos, tentativa e erro tentando encaixar as coisas na sua rotina, tentativa e erro em relação à sua realização profissional, né? Tudo por tentativa e erro. Nayara chegando aqui com a gente, Nayara Machado, seja bem-vinda, Nayara. Então, começa a avaliar isso aí. Se você tem agido dessa forma por tentativa e erro. Laís, qual que é o problema de tentar? Não é sobre esse ponto, não é essa a pergunta. A pergunta é o quanto que as minhas decisões, as minhas escolhas diárias, né, são escolhas e são decisões bem avaliadas, né? Onde eu estou caminhando, eu estou escolhendo com base naquilo que eu defini para mim mesma, para minha casa, para minha família. Conectamos isso, alinhamos isso em família. E aí as escolhas que eu faço estão baseadas nisso. E não do jeito que dá, do jeito que as coisas vêm, eu vou lá e respondo e ajo de qualquer jeito. É isso que a gente está chamando aqui de tentativa e erro. Faço A, deu errado, aí eu vou pro B, aí eu vou pro C. Aí alguém me fala alguma coisa, eu vou lá e tento também, né? Eu vejo alguma coisa e tento também. Você faz assim, ó, vamos vendo aqui como é que ajusta? Eu quero te convidar a aprender a tomar decisões inteligentes, a aprender a se avaliar, a aprender a olhar para você, né? Porque quando a gente age assim por tentativa e erro, só reagindo às coisas que nos acontecem, às urgências e às nossas demandas, a consequência disso é que a gente vai tentando de tudo sozinho e a gente não avança. Você se cansa, né, de fazer as mesmas coisas, das mesmas formas e não ter resultado nenhum. A gente se cansa de tentar ter tempo com os nossos filhos e não conseguir, né? Organizar a nossa rotina e não conseguir. Revisar a nossa vida e não conseguir. Sabe quando você está patinando, não sai do lugar?
uma saudade de mim. Já aconteceu isso com você? Meu Deus, que saudade de mim, de ter um tempo para mim. Você tenta e não consegue, né? Porque a gente tá aí vivendo por tentativa e erro. Seus projetos não vão sair do papel assim. Seus hobbies nunca mais você vai ver, né? Andando assim. Cuidar de você menos ainda. A importância da gente falar sobre isso aqui é porque vai abrir espaço, né, na sua agenda para você parar de se anular também. Para você se cuidar. Laís, mas tem jeito? Como? Sabe? Gente, é um gerenciamento do nosso tempo, da nossa rotina, que não é simplesmente técnica, dica, sabe? Joguinho. Não é simplesmente olhar lá no Google e muita gente me pergunta, Laís, me dá aí a dica de gestão de tempo, a dica de ouro que vai fazer tudo mudar para mim. Isso não funciona. Sabe por que que não funciona? Porque você tem um perfil que é seu. Você tem uma história que é sua, uma identidade que é sua. E aquilo que serve para mim pode ser que não sirva para você. Então é primeiramente, primordialmente sobre eu me conhecer e a partir disso eu crio aquilo que funciona para mim, do que sobre eu ficar pegando dica, sabe? Uma coisa que eu não faço aqui é trazer assim, diquinhas, hackzinhos para vocês. Vai ter 1, 2, 3 ali que podem fazer sentido, mas na essência isso não se sustenta, né? Ainda mais para mães. Ainda mais para mães. As coisas que dizem lá fora não servem para nossa realidade como mães, porque nós temos um outro ritmo, uma outra rotina, outras demandas, outras coisas para dar conta, uma outra realidade para ser abraçada. Uma grande falha que a gente comete também é ficar aí tentando encaixar na sua vida, na sua realidade, né? Coisas que são lá de outro universo que não tem nada a ver com o seu. Aí você se compara, acha que você não consegue, que você não dá conta. E o fato real é apenas que você está tentando, como uma aluna comentou, né? Cozinhar usando uma furadeira. Mas que exemplo é esse, cozinhar usando a furadeira? É quando você se compara, é quando você usa a ferramenta errada, quando você usa instrumentos errados, conselhos errados, para algo que aplicar a sua realidade específica. A gente tem que estar muito atenta para isso, tá? E caminhando para a gente finalizar aqui, eu quero falar também sobre a cobrança, né? E deixar uma pergunta para você, com o quanto você se cobra, né? O tanto que você se cobra dia a dia, o quanto que você exige de si mesma um perfeccionismo, um controle sobre todas as coisas, né? De ordem, de organização, de tudo funcionando assim de uma maneira irrepreensível. Com o quanto você se cobra, me diga aqui. O que você já realizou? O que você já alcançou? Que conquistas que essa autocobrança excessiva trouxe para você? Se essa autocobrança excessiva pudesse fazer algo por você com o quanto você se cobra, ela já teria feito. Concorda comigo? Né? Porque nasceu a mãe, nasceu ali a culpa e a cobrança, né? E a gente passa a vida, às vezes, arrastando isso. E o que está trazendo para nós? A culpa, eu ainda consigo encontrar, né, algo que ela pode fazer por mim, que ela aponta algo que eu tenho que prestar atenção, né? Tô me sentindo culpada em relação ao tempo com os meus filhos. Tem alguma coisa que eu tô precisando ajustar? Tô me sentindo culpada em relação ao trabalho. Tem alguma coisa que eu tô precisando prestar atenção na minha rotina de trabalho? Alguma coisa que eu tô precisando dizer não para alguém, para alguma situação? Eu ainda consigo encontrar algo dentro da culpa que a gente pode, dar um novo significado para ela e transformar em algo favorável pra gente. Mas a cobrança, essa cobrança excessiva por fazer, isso não leva a gente para onde a gente deseja, né? Isso não acelera os nossos resultados. A Nayara tá comentando aqui com a gente, né? Obrigada, Nayara, pela participação. O meu maior erro
me cobro muito, né? Tento o máximo colocar tudo nos devidos lugares, e quando não consigo, eu me decepciono comigo mesma. Exatamente, Nayara, quando a gente não se permite falhar, né? A gente não se permite errar, a gente não diz pra gente que tá tudo bem, errei, falhei, vamos ajustar e não ficar sofrendo tanto por isso, para que você possa dar o seu próximo passo. E sabe um reflexo sobre isso, Nayara? Quando a gente se cobra muito, né, em relação a acertar, em relação a esse perfeccionismo também, e você não faz isso só com você, né? A gente reflete na vida do outro o que a gente faz com a gente mesmo também. E na vida de quem que nós vamos refletir isso? Na vida do parceiro, né? A gente critica, a gente cobra também, a gente julga também. Na vida dos nossos filhos. E a gente faz isso sem perceber e sem intenção, né? Então, acabamos falhando, muitas vezes tentando acertar. Olha a importância de você olhar para você. Quando eu olho para mim, quando eu enxergo isso e me desenvolvo nessas áreas que estão precisando ser revisadas, ser reavaliadas, eu me torno uma mãe melhor para os meus filhos. Eu me torno uma esposa também melhor, eu me torno uma profissional melhor, eu me torno mais inteira nos meus papéis porque eu aprendi a me aceitar, eu aprendi a me acolher, eu aprendi a caminhar apesar das minhas sombras. Ontem, no nosso encontro de mentoria da turma atual, a gente teve uma aula maravilhosa, 2 horas de aula, sobre autossabotadores, né? É um padrão de pensamento que a gente começa a cultivar lá na infância, vem trazendo isso durante toda a vida, e quando a gente não precisa deles mais na vida adulta, você ainda está cultivando aquilo, e esses padrões de pensamento travando você, e você acha que é você, faz parte de você. Então, quando a gente investe nesse autoconhecimento, nesse desenvolvimento, quando a gente se conecta com as pessoas certas, quando a gente se permite um caminho diferente, você fala para você o seguinte: ok, né? Não é aceitável que eu viva uma vida sobrecarregada. Não é aceitável que eu viva em completo desequilíbrio naquilo que é importante para mim. E se não é aceitável, de que maneira eu posso? Você se abre para descobrir outras alternativas e outras possibilidades para você, tá? É isso que a gente faz aqui dentro dos nossos programas de mentoria. Ajudar você a construir essas alternativas, que estão muito longe do caminho do perfeccionismo, da cobrança excessiva, né? É um caminho onde você se conecta com quem você é, abraça a sua realidade e começa a agir sobre ela para dar conta de muito mais do que você imagina. Quando a gente abraça e faz as pazes com essa realidade, é esse o atalho, né, que a gente encontra, que a gente precisa para conseguir fazer muito mais do que a gente imagina ser capaz. Foi exatamente isso que uma aluna minha, a Humberta, comentou, né? Laís, quando eu aprendi, né, a partir do programa de mentoria, a abraçar a minha realidade, entender quem eu sou, acessar a minha identidade, isso é muito maior do que gestão de tempo em si. Porque eu aprendi a fazer mais, melhor em menos tempo, aprendendo a me aceitar, né? Aprendendo sobre a minha própria realidade e identidade. Casa, filho, trabalho, sonhos, casamento, se manter arrumada, ir para academia, participar das atividades do meu filho, estudar. Nossa, é muito difícil dominar tudo, né? É porque não é para dominar tudo o tempo todo ao mesmo tempo, tá, Nayara? Tem uma coisa que eu compartilho com as alunas que é sobre os nossos papéis de equilíbrio, né? Os nossos papéis de equilíbrio. Aqueles que você não abre mão deles, você não negocia eles porque você não quer e não pode chegar lá na frente com prejuízo de certas áreas da sua vida. A gente faz uma avaliação para que cada uma defina, né, quais são esses meus papéis de equilíbrio que me sustentam, né, que me fazem forte, fortalecida. Aqueles papéis que são necessários para eu estar inteira, para eu estar realizada. Quais são esses papéis para você?
que não dá para chegar lá onde você sonha, onde você deseja, sem esses papéis ali sustentados, saudáveis, inteiros. Tenho certeza que você não vai falar que a sua casa é arrumada, por exemplo, né? Tenho certeza que não é sobre você estar ali fisicamente impecável, né? Não é sobre isso também. São sobre coisas mais profundas, né? São sobre coisas que a gente não pode deixar cair no chão e quebrar. Eu troco a figura do equilibrista pela figura do malabarista. Já comentei sobre isso aqui algumas vezes. Que a vida de uma mãe é a figura do malabarista, onde você está ali sustentando várias bolinhas, né? Dentro dessas bolinhas que estão sobre o seu cuidado, tem bolinhas que são de borracha e tem bolinhas que são de vidro. E você tá ali, bolinha de vidro e bolinha de borracha, bolinha de vidro e bolinha de borracha. Essas bolinhas de vidro e de borracha são esses papéis que a gente está falando aqui, de equilíbrio. As bolinhas de borracha, ela cai no chão, ela quica e ela volta para sua mão, certo? A bolinha de vidro, ela não pode cair no chão. Porque se ela cair no chão, das duas, uma. Ou você vai continuar ali, naquele malabarismo, vendo aquela bolinha quebrada no chão, e pensando, meu Deus, eu paro isso aqui, eu deixo tudo cair e vou ali cuidar daquilo ali. Ou, né, eu realmente vou parar, eu vou ignorar que essa bolinha tá ali quebrada. Como que isso acontece na prática, Laís? Ontem eu tava comentando com a mamãe, e ela tava dizendo assim pra mim, Laís, eu sou uma pessoa que eu não posso adoecer. Porque se eu adoecer aqui em casa, tudo desanda. Né? Se eu passar mal, se eu tiver alguma questão, eu não tenho o direito de ficar doente na minha casa. Gente, veja o poder dessas palavras. O que essa mamãe está dizendo, na verdade? Né? Que ela se vê como uma bolinha de vidro. Né? Uma bolinha de vidro, mas é a bolinha de vidro que nunca pode cair. Agora me diz, a gente tem esse controle todo? Quem de nós que está aí blindada de adoecer? Se essa história se parece com você e na sua casa você também sente que você nunca pode parar, nunca pode descansar, nunca pode adoecer, deixa eu fazer uma consideração aqui mais dura, mas você vai acolher com amor o que eu vou te falar, tá? E se você partir? Seu filho não tem pai, né? Seu filho não tem quem cuide dele, seu trabalho, sua casa, suas coisas, não vão ter ninguém que cuide. Será que a gente não está querendo ser controladora demais e querendo assim abraçar tudo com as nossas pernas? Né? E não estamos cuidando dessa bolinha de vidro também que somos nós? O que eu quero dizer com isso? Né? Que os seus papéis de equilíbrio são essas bolinhas de vidro. Que eu preciso ter mais atenção, mais cuidado, né? E mais cuidado não quer dizer, nossa, não posso adoecer. Mas cuidado já está adoecida. Quem está pensando assim já está adoecida. Porque já está sobrecarregada, já está esgotada, já está cansada, provavelmente já está com problemas no relacionamento, provavelmente está refletindo na vida dos filhos. Então, não deitou de cama ainda, mas emocionalmente, né? Já está fragilizada. Então, precisamos ter atenção a isso, tá bom? Achei que quando os filhos crescessem, mudaria para equilibrista, mas não, continua sendo malabarista. Tá aqui a Elaine, que tem filhos já mais velhos, né, Elaine? Para poder compartilhar a experiência com a gente. Gente, eu falo isso, vão ser sempre os nossos bebês. Pensar que vai ficar mais fácil porque cresceu e aí você vai poder fazer um monte de coisas, não vai. Só vai mudar de fase de desafio, né? Então, para superar o desafio de conciliar, gente, a gente fechar a nossa ideia aqui, você vai precisar de um processo feito de 5 partes, tá? Que processo é esse? Deixa eu ler a pergunta aqui primeiro, antes de falar do processo. Um dia eu me fiz essa pergunta para mim mesma: se eu morrer hoje, vai ficar tudo aí? Então fui para a praia, sentei e chorei, mas estava cansada emocionalmente. Olha que sério, né, Nayara?
O ponto é que, assim, nós precisamos colocar um olhar para a nossa vida em relação à maternidade e usar a maternidade a favor desse olhar, no sentido de que a nossa vida passa, né? O que nós estamos fazendo? Tem aí 1 ano de pandemia para nos ensinar. Quantos de vocês perderam pessoas ou são amigos de pessoas que perderam pessoas? Então, isso deve servir para nos ensinar sobre o que tem valor de verdade, né? O que é equilíbrio para você de verdade? O que é papel inegociável para você? Adianta a gente ficar se esgotando e vendo a vida passar? Adianta a gente ficar adiando sonhos e planos porque, não posso agora porque sou mãe? Adianta você ficar empurrando com a barriga, jogando a poeira para debaixo do tapete? A vida está acontecendo e está passando, né? Hoje estou mais seletiva, dou preferência para cada situação, cada coisa no seu lugar, né? Deixa eu falar rapidinho aqui sobre o processo necessário para a gente superar esse desafio do conciliar, né? O processo para essa organização, para esse planejamento da nossa vida, que é o mesmo que eu compartilho com as minhas alunas aqui do programa de mentoria Tríade Materna. 5 passos que a gente precisa, tá? O primeiro é ter clareza. Se eu te digo que você tem aí a tarefa de conciliar os seus papéis sem culpa, e você tem esse desejo, você quer ser bem-sucedida na sua família, na sua carreira, sem se sobrecarregar, sem abrir mão de nada que seja importante. A pergunta da clareza é você responder: o que é conciliar para mim? Qual é a medida que vai dizer para você mesma que você está conciliando? O que precisa acontecer para você dizer que você está conciliando? Então, isso nos ajuda a ter foco no que é mais importante. Conciliar para mim, a minha casa está em ordem. Para outra, não. Conciliar para mim vai ser eu conseguir entregar o meu trabalho a tempo e a hora. Conciliar para mim vai ser eu mesma sentar e acompanhar as atividades do meu filho. Cada uma de nós vai ter uma medida e você precisa ter clareza sobre qual é a sua. Esse é o primeiro passo, o passo da clareza, que fala sobre o seu foco. O segundo passo fala de você definir para você um caminho. Esse caminho diz respeito a você ter aí objetivos de curto, de médio, de longo prazo que vão dizer para você que você está na direção certa. Que vão dizer para você que você está caminhando para aquilo que você se propôs. É isso que a gente define aqui como sucesso, sabe? Sucesso, realização, para nós que somos mulheres, não vai ser a conta cheia de dinheiro, né? O super salário, aquela prosperidade financeira, isso é importante, sim. Precisamos buscar também, valioso também, mas a gente é mulher, a gente precisa conectar outros elementos, né? Então, ser bem-sucedida financeiramente, mas ter paz em casa, me conectar com os meus filhos, ter um relacionamento saudável, harmonioso, o que precisa acontecer na sua rota, na sua jornada, para você dizer para você que você está na direção. Quais são ali as placas de sinalização na sua estrada, na sua jornada, que vão dizer para você: olha, agora você atingiu o marco X, agora você chegou no marco Y, agora você chegou no ponto Y, tá? Então, aquilo que vai te mostrar que você está no caminho. O terceiro ponto do nosso processo é você entrar em ação. Entrar em ação fala de você parar de viver simplesmente ocupada e começar a se envolver com as coisas que te colocam na rota certa. Ser ocupada é diferente de ser produtiva. Ser ocupada, não, é isso mesmo que eu ia colocar. Ser produtiva, na verdade, é diferente de ser ocupada. Ocupada é quando a gente tá ali, tarefeira, executora, fazendo, faço tanto, chego no final do dia, o que eu fiz mesmo? Tô sempre ocupada, sempre em movimento, chega no final da semana, o que eu fiz mesmo? Você não consegue mensurar, no meio dessa correria toda que você vive, o que você está realizando de concreto, né? É diferente de alguém que aprendeu a cuidar do seu tempo, que é produtiva. Produtiva não é sobre fazer mais coisas. Muitas vezes ser produtiva tem a ver com as coisas que você vai deixar para lá. Enquanto essas coisas desnecessárias vão sendo deixadas para lá,
aquilo que é prioritário vai recebendo atenção, tá? Então, terceira parte do nosso processo é você entrar em ação. Uma ação direcionada, uma ação constante, que não é algo só para te deixar ocupada. A quarta parte do nosso processo é o desenvolvimento da nossa consistência, né? A nossa melhoria contínua, aquele falar e fazer. Eu começo e eu termino. Por quê? Porque eu tô focada nas coisas que são prioritárias para mim. Eu sei a razão de eu estar me envolvendo com isso aqui. Eu sei por que eu abracei essa guerra aqui e não uma outra guerra. Eu sei porque eu abracei a questão de acompanhar a escola e não acompanhar a casa, né? Então, você começar a ter clareza e paz sobre essas coisas que vão te ajudar a ser consistente, a falar e a fazer, a ter foco no mais importante, a não desistir de si mesmo e dos seus projetos a cada dia. Quando você passa por esse processo aqui, você tem clareza e foco, você sabe qual é o seu caminho, né? Você consegue planejar isso. Você entra em uma ação direcionada, constante, alinhada com aquilo que você quer construir e você desenvolveu a sua consistência, o último passo vai ser questão de tempo. Que último passo é esse? É aquilo que eu vou realizar a partir desse conciliar de papéis, né? Porque não existe o conciliar pelo conciliar. A gente quer realizar algo. O que você quer realizar? Né? Aonde que você quer chegar? O que você quer ver de concreto na sua casa, na sua vida, na sua família, né? Que objetivo que vocês têm em comum e que esse conciliar vai favorecer. O meu conciliar aqui, ele me favoreceu a criar um negócio, né? Me envolver com um trabalho que realmente fez os meus olhos brilharem, ao invés de viver ali só trabalhando para poder pagar conta, cumprir obrigações em algo que não estava mais me preenchendo, né? Da mesma forma. Então, o conciliar, ele precisa ter também um objetivo aí para você. E para a gente fechar, isso a gente não faz sozinha. Desembaraçar esse novelo é algo que a gente não consegue fazer sozinha. Então, é necessário você se conectar às pessoas certas, você ter apoio, você ter um passo a passo como esse que eu te falei aqui, desses 5 elementos necessários para você conseguir conciliar. E dessa forma, você vai ter acesso a um caminho mais fácil para você estar inteira e conseguir conciliar os seus papéis. Ah, Laís, mas é demorado, isso gasta tempo, isso gasta energia, isso é um processo longo. Quero te dar uma notícia, realmente é um processo. Mas você já se deu conta de que o tempo inteiro nós estamos fazendo escolhas? Se hoje não conseguir conciliar tá difícil para mim, começa a se perguntar qual é o preço que você está pagando por não conseguir conciliar. O que está custando para você não conseguir dar conta do que você deseja? Né? Que preço que você está pagando por não realizar seus projetos, por não ter o casamento que você deseja, por não conseguir ter tempo com seus filhos como você gostaria? O que está custando para você? Está barato? Está fácil? Eu tenho certeza que não está. Né? E não estando fácil, nem simples e nem barato, quando a gente olha para o outro lado e fala assim, nossa, mas isso aqui é demorado. Aí você entende o seguinte, o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Quais são das opções que eu tenho que eu vou escolher, né? Lembra da cena lá daquele filme Matrix, que tem uma pílula vermelha e uma pílula azul? E aí o personagem aparece com a mão assim, falando para você escolher? É a mesma coisa, né? Qual pílula você vai escolher? Você vai escolher o difícil de não estar conseguindo conciliar, de não estar dando conta de nada que é importante, de estar completamente fora do seu propósito, né? Se sentindo aos pedaços em cada um dos seus papéis? Ou você vai escolher o difícil de estar dentro de uma rota, de um passo a passo, de um processo, de ter um mentor segurando sua mão, uma mentora, né? De se conectar com os grupos certos, pessoas que estão caminhando na mesma direção que você, que vivem o mesmo processo que você, onde você não vai ser julgada, onde você não vai ser questionada sobre os projetos que você tem, mas vai receber apoio, estímulo, passo a passo, e vai ter sim que passar por um processo, né? De desenvolvimento e de transformação pessoal, mas que vai ser muito mais simples,
muito mais fácil e muito mais rápido do que se você tivesse tentando de tudo sozinha. E para a gente finalizar, o meu melhor conselho que eu quero dar para você hoje, para que você consiga trilhar este caminho aqui mais fácil para estar inteira, é você se inscrever no Workshop Mães que Dão Conta, que é o nosso curso gratuito, que vai começar segunda-feira, hein? De segunda até quinta, e nessa edição a gente está trazendo uma novidade, que o nosso workshop vai acontecer ao vivo, tá? Exclusivo para quem se cadastrar. Então, deixa seu nome, seu e-mail no final aqui da live, vai lá no link da biografia aqui no Instagram e garante o seu lugar. Nós vamos falar intensivamente sobre esses temas, sobre esses assuntos, e o que a gente está fazendo aqui nesses dias é preparar você para você chegar assim na sua melhor forma para tudo que a gente vai te entregar nesse curso, tá bom? Eu quero aproveitar e agradecer a presença aqui da Carol Beauty Girl, a Thalia também que passou aqui conosco, a participação da Nayara, da Elaine, também da Aline, da Simone, da Lanice Kelly, Eudimara, todas vocês, a Paula também, que estiveram aqui conosco, acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube, tá? A presença de vocês aqui é maravilhosa. Amo quando vocês participam, quando deixam feedback aqui, tá? Isso é muito, muito importante para mim. Então, nós vamos finalizar hoje. Vamos finalizar agora. E eu quero te deixar o convite para você participar comigo da live das 20 horas, tá bom? Hoje a gente mudou o horário da live da noite, passamos de 18 para 20 horas. Vai ser mais um episódio do Histórias de Mães de Sucesso. E eu vou receber aqui a minha aluna Flávia Teodoro, e ela vai contar sobre como a experiência do nosso programa de mentoria ajudou ela a lançar um produto digital e a criar, né, uma alternativa profissional para ela que permitiu ela estar mais perto das filhas e ainda ganhar dinheiro com isso, ser bem remunerada fazendo algo que ela ama, tá bom? Então, não perca a oportunidade de estar conosco na live das 20 horas. Eu vou dar um print aqui agora, vou deixar o espaço aqui para vocês me marcarem lá no Insta de vocês e comentar comigo sobre o que você achou da live de hoje, tá bom? Deixa eu só preparar aqui. Ó, vou parar aqui um segundinho, você tira a foto e me marca lá nos seus stories, tá bom? Isso! Me conta, me deixa saber sobre como esse conteúdo ajudou você, tá bom? Um beijo a Eli também, que tá passando aqui com a gente. Não tinha visto você entrar, Eli. Gente, fiquem com Deus e a gente se vê na nossa live das 20 horas, tá bom? Tchau, tchau.